e transformou isso para a vida dele hoje de empreendedorismo. Eu tinha perguntado para você qual que era a diferença entre pilotar um avião e pilotar um helicóptero, né? É isso Pode aí. falar pra gente. Então, assim, são duas aeronaves fantásticas, né? São voos completamente diferentes, mas a principal diferença para quem está pilotando, quando você está estudando o avião a todo momento ele te pede velocidade. Por isso que a gente precisa de pista, ele precisa da velocidade para voar com maior segurança. E o helicóptero, quando você faz a transição de um para o outro, o helicóptero ele pousa com quase velocidade zero, né? Então, para quem está pilotando, existe ali um choque de conhecimentos, porque você está o tempo todo buscando velocidade para que você tenha mais sustentação, e no outro você chega a pousar com quase velocidade zero. É comum fazer os dois? Todo piloto de avião pode pilotar um helicóptero? Como que funciona? Não. Normalmente, assim, os pilotos, eles escolhem algumas áreas, né? Eu acabei indo para o helicóptero porque eu fui para aviação executiva, né? Eu fui voar para a Universidade de Alfenas e lá na empresa eles compraram um helicóptero e eu tinha o sonho desde pequeno de voar helicóptero também. Sim. E aí eu fui fazer o curso do helicóptero para que eu pudesse voar os dois tipos de aeronaves. Tá, e você fez uma vez um translado, certo? Bem de 10 dias, lá de Dallas até São Paulo, de helicóptero. Me conta como é que foi essa experiência. Isso mesmo. Eu fui buscar um helicóptero em Dallas, né? O helicóptero ficou pronto lá e a gente veio fazendo essa jornada, né? Foi uma viagem de 10 dias, onde a gente saiu de Dallas, a gente veio até na Flórida, né? Na Flórida a gente colocou ali um tanque externo, porque o helicóptero ele tem uma autonomia curta e a gente precisava fazer algumas pernas mais longas, né? Eu cheguei a voar entre ilhas 1h30 sem ter terra nenhuma, né? E quando você está voando no helicóptero, você está voando muito baixo, a uma baixa velocidade. Tô com vontade de chorar. E com isso, a gente fez essa jornada, né? Uma viagem fantástica aí de 10 dias entre os Estados Unidos e o Brasil. Aprendi bastante nessa jornada. Gente, bastante tempo. Já pensou você voar 1h30 de helicóptero sob o oceano? Que coragem, hein? Olha, eu admiro muito. Tava conversando com ele aqui nos bastidores, que eu admiro demais essa profissão. É uma das que eu mais admiro, inclusive, porque eu fico pensando, quando a gente tá entrando no avião, você vê aquela pessoa pequenininha, né? Ali na frente, é cockpit que fala? Cockpit. Cockpit, lá na frente. Aí você fala, como que aquela pessoa daquele tamanho aí vai levantar e vai colocar no ar esse negócio desse tamanho, gente? É realmente muito estudo. E como que começa o estudo? Quais são o princípio de tudo? O que você precisa fazer para ser um piloto de avião? Sim. O que você realmente é uma profissão que você estuda muito, né? E durante toda a jornada. Não quer dizer que você se formou, você deixou de estudar, né? Todos os anos você tem que fazer uma revalidação das suas licenças. Sim. Né? Mas você começa sendo piloto privado, né? Depois você faz o piloto comercial e depois você faz o piloto de linha aérea. Ah, é? Começa assim, então, com aviões menores? Sim. Para depois você ir para um porte maior. Isso, e dependendo da aeronave que você voa, você também acaba fazendo cursos específicos para cada aeronave. Tá. Você me falou que teve um acidente que aconteceu de helicóptero, né? Sim. Conta pra gente um pouquinho. Eu já voava avião já há alguns anos, né? Eu tinha mais ou menos em torno de 2.000, 2.500 horas de voo. Foi quando eu fui aprender o voo de helicóptero. E eu tinha mais ou menos 10 horas de helicóptero num voo de instrução. A gente teve uma pane e o helicóptero caiu, né? Mais ou menos da altura de um poste. Né? O helicóptero quebrou todo, mas nós dois saímos bem, tanto eu quanto o instrutor. Esse que é o medo, né, gente? Por exemplo, quando dá uma pane, a gente não sabe do que é a falha. Pode ser uma falha humana, pode ser alguma coisa só na máquina. Imagina essa travessia aí pelo oceano de 1h30 e dar uma pane. Essas coisas que a gente acaba pensando, né? Sim, mas você sabe que, assim, quando aconteceu esse acidente, eu até pensei comigo que eu não voaria mais o helicóptero, eu continuaria só com o avião. Mas aí eu fui para os Estados Unidos fazer o curso na Bell Helicopter, que era a fabricante do helicóptero que eu trouxe para o Brasil voando. Tá. E no meu curso lá, quando eu cheguei, a primeira entrevista com o instrutor-chefe da Bell Helicopter, ele me perguntou o que tinha acontecido, eu expliquei o acidente para ele, e ele me disse o seguinte: você veio no melhor lugar do mundo para aprender a voar. E nós saímos para fazer um voo. Ele falou, vamos fazer um voo comigo. E a gente estava voando sobre Dallas, ele falou assim, você teve uma pane de motor? Eu falei, sim. Foi mais ou menos assim? Aí ele cortou o motor do helicóptero. Eu falei, foi. Aí ele falou assim, então presta atenção.
a rotação é assim, a altitude é assim, nós vamos pousar naquele lugar. E ele veio e fez um pouso bem tranquilo naquele lugar. Ele falou assim, viu que dá certo? Eu falei, vi. Então você veio aqui que você vai aprender e tá tudo certo. E aí você acabou seguindo, não desistiu mais? Sim, não desisti. Mas dá um medinho, não dá? Quando você pegou o helicóptero da outra vez? Não deu, porque assim, como você treina muito, o treinamento é muito intenso em todas as condições de emergência que você pode ter, né? Então você fica tão treinado que você não sente o medo mais. Eu acho que é uma coisa muito mecânica, é igual você fazer qualquer coisa todos os dias, no sentido de dirigir, você está, por exemplo, na frente de um computador. Eu acho que você acaba acostumando e acaba sendo automático, né? Mecânico, você vai fazendo que nem vai percebendo, né? Tá todo mundo ali às vezes com medo e você tá ali fazendo aquilo tranquilamente, como se você estivesse dirigindo um carro muitas vezes, né? Sim, mas aí que tá a questão. A gente não pode achar que é tão mecânico, porque Sim. se você chega a esse ponto, você deixa e você começa a negligenciar, às vezes, algumas coisas que são de extrema importância. Tipo? Pode ser que você pode chegar em algum dia, por exemplo, todo voo é importante que você faça uma inspeção pré-voo, que você entenda como é que tá, você faça todo o planejamento de voo. E se você começa a enxergar que aquilo é algo tão normal, pode ser que você negligencie alguma coisa e isso pode ser o causador de um acidente lá na frente. Entendi. Bom, falando, né, em planejamento, né? Você estava me contando que você fez uma transição de carreira, né? O que levou você a pensar em fazer a transição e como que os seus conhecimentos, né, como piloto, te ajudaram na carreira que você tem hoje? Sim, hoje eu atuo na área de tecnologia, né? Eu trabalho com uma mentoria para profissionais de saúde, né? A minha mentoria chama-se O Médico do Futuro. E o que a gente traz nessa questão, né? Primeiro é trazer para o médico a questão da valorização dele, né? Da importância dele perante a sociedade, né? E todo esse conhecimento da aviação mostra que, porque quanto mais planejamento você tem olhando para o seu futuro, você vai fazer uma jornada com poucos riscos. E a aviação me trouxe esse conhecimento, né? Então a gente trabalha junto com esses profissionais, mostrando para ele como que ele enxerga o futuro dele, como que ele pode ter uma jornada do momento atual dele até o futuro que ele tanto deseja, de uma forma que ele não tenha riscos e que ele consiga alcançar aquilo que ele está desejando. Entendi. E aí você conseguiu transformar essa experiência sua de planejamento, né? Porque eu acho que é a coisa que você talvez mais tenha aprendido na sua profissão foi como ter um ótimo planejamento para que tudo saia sempre em perfeito estado. E aí hoje você aplica esse planejamento com a sua mentoria. Isso. Acaba que assim, eu passei por algumas situações que foram bem interessantes, né? Uma foi poder trazer o helicóptero dos Estados Unidos para o Brasil, isso de um sonho de um menino que queria ser piloto. Quando eu entrei no empreendedorismo e eu comecei a trabalhar o empreendedorismo, eu criei um projeto e eu queria também apresentar o meu projeto nas Nações Unidas. E eu fiz todo um planejamento de como eu queria chegar nas Nações Unidas. E eu realizei uma palestra para a cúpula das Nações Unidas em Genebra, que são as pessoas que mais estudam o empreendedorismo no mundo. Então, todo esse conhecimento, eu acabei embalando isso numa metodologia que a gente chama de metodologia 5Ds, que é o que a gente aplica hoje nos profissionais para que eles possam entender toda a sua jornada e como que eles podem chegar aonde eles desejam, né? Eles definirem um local que eles querem chegar e como que ele vai atuar para poder chegar até lá. Entendi. Então é um passo a passo de um planejamento impecável. Sim, olhando como um todo. Você não olha só, por exemplo, uma face, né? Mas a gente olha desde a questão do mindset do profissional, da sua parte de marca pessoal, do planejamento dele, como está a parte digital dele, como ele lida com pessoas e como ele lidera pessoas, né? Então a gente tem toda essa análise 360 em torno do profissional. Eu, inclusive, desenvolvi uma ferramenta, né, que a gente chama de BP Scan Inteligência. E, na verdade, a gente, quando começa a trabalhar com um profissional, a gente aplica para os médicos, né, usando a mesma terminologia deles, esse exame. E aí eu consigo um diagnóstico e, em cima desse diagnóstico, onde a gente entende o momento atual do profissional, a gente traça uma jornada dele para o futuro.
Que legal, hein? Então você é como se fizesse um planejamento da carreira de um modo, né, do começo ao fim completo. No caso de médicos e médicos e profissionais de saúde. A gente atua muito hoje com médicos, dentistas e profissionais de saúde. Ah, legal. Agora voltando um pouquinho para a área da aviação ainda, né? Como que você lidava? Não sei se você já teve algum momento ali no avião que você ficou apreensivo, com receio de alguma coisa. Como que você lidar com as situações de emergência? É assim, você está sempre muito preparado, né? Então, assim, eu fiz muitas horas de simulador, né? A gente treinou bastante, né? Eu tive a sorte também de ter profissionais nos quais eu voei, né? Como copiloto, que me ensinaram muito. E um grande ensinamento, né? Que eu recebi de um desses profissionais, é o que a gente traz até hoje, né? É de pensar o seguinte: se você está num avião que voa 200 km por hora, o seu pensamento tem que estar no mínimo a 201. Se você está num avião que voa 800 km por hora, o seu pensamento tem que estar a 801. Então você tem que estar sempre à frente da máquina. Por quê? Porque caso aconteça alguma coisa, você está preparado e já está antenado para fazer uma ação para aquela emergência em si. Se você não tem esse tipo de atitude, né, e se você está, vamos pensar assim, você não está tão ligado no voo, pode ser que a coisa aconteça e quando você for tomar alguma ação, algo tarde. Pior já seja tarde. Você já passou por alguma situação de emergência, assim, de ter esse 801, esse 201 ali para ser utilizado? Ah, sim. Eu cheguei assim, a pior pane que eu tive foi com o helicóptero que caiu, que eu te falei. Mas no avião a gente chegou a ter algumas, tipo assim, passando no meio de tempestades. A gente teve alguns momentos que teve o ar-condicionado parou de funcionar e a gente teve uma despressurização. Mas foram coisas mais simples, mais fáceis de resolver. E aí, nesse caso, o que acontece? Quando no ar-condicionado para, tem aquele negócio das máscaras. O negócio das máscaras. Aquilo que você nunca quer ver caindo do teto e cai. Isso, aí você tem que fazer uma descida de emergência para uma altitude menor. Mas isso não é nada, o voo não está em risco assim, entendeu? É só você fazer uma descida mais rápida para chegar numa altitude menor, para que você possa controlar essa questão do oxigênio dentro da própria cabine. Entendi. Eu fico impressionada com esses radares aí que controlam todos os aviões, onde eles estão exatamente. Gente, porque é tanto avião voando todos os dias, o tempo todo. Como que eles conseguem, sabe, não se cruzarem em algum momento? Eu tava até vendo esses dias um vídeo na internet de um avião descendo na pista e o outro em seguida decolando. Sim. Isso é um erro? Ou não? Está muito próximo, sim. E tem que existir uma distância, né? Sim. De acordo com a regulamentação do tráfego aéreo, você tem uma distância entre a decolagem e o pouso do avião seguinte. Mas assim, hoje, né, a tecnologia ela veio ajudar muito, não só os pilotos, mas também os controladores de tráfego aéreo, que fazem toda essa coordenação de você ter cada vez um número maior de aeronaves, né, e todo mundo poder voar em segurança. E para quem tem medo de avião, o que as pessoas podem fazer para perder um pouquinho esse medo? Porque assim, sozinha é difícil, né? O que você indica? Porque a gente sempre fala, sempre escuta, é seguro, não pode ir tranquilo, mas gente, só isso não funciona para quem tem, né, aquele receio já. O que você indicaria para as pessoas que têm muito medo? O que eu falaria é o seguinte: confia que tudo vai dar certo. Quer dizer assim, hoje se a gente der uma volta aqui em São Paulo, com certeza a gente vai ter muito mais acidentes de carro do que o de avião. O avião, quando acontece alguma coisa, ele chama muito mais a atenção e por isso que ele fica muito mais em evidência. Mas o avião, o transporte de passageiros por avião, ele é estritamente seguro, né? Então, assim, a pessoa ir tranquila, fazer o voo com tranquilidade. Hoje, né, você tem aí praticamente em todos os aviões a telinha lá, então você pode assistir o filme, você pode jogar, você pode conversar. Então isso vai acabar te distraindo. Sim. E você vai fazer um voo mais tranquilo. Tenta fazer de tudo um pouco, né? Coloca um filme, toma um remédio pra dormir. Sim, é isso daí. Pra não ver nada disso. Agora, antes da gente finalizar aqui, a gente tava conversando sobre aquela... como é que a gente tava falando? Aberto? Era... que eu te falei que ele desceu assim? Sim, é uma turbulência de céu claro. Céu claro, é isso, né? Isso. Ele falou que geralmente acontece na linha do Equador, quando vai trocar de hemisfério, quando você está indo de um hemisfério para o outro, isso. Né?
Pode ser que aconteça ou sempre vai acontecer? Não, pode ser que aconteça. É porque é o seguinte, se a gente olhar, quando você estuda meteorologia, você vai aprender que a circulação dos ventos entre os dois hemisférios, né, eles chegam e na linha do Equador eles se encontram. Então, por causa desse encontro, né, que você tem perto da linha do Equador, que é uma linha que a gente chama de ITCZ, né? Nessa linha, onde você tem os ventos fazendo um encontro e subindo, você pode estar passando ali com o avião e em algum momento você tem uma turbulência de céu claro. Eu fui até pesquisar sobre isso, é algo que, pelo que eu vi, tá? Não sei, se eu estiver falando alguma besteira, pode me corrigir. É algo que os pilotos não conseguem prever muito, pode acontecer. Então, assim, a gente estava no avião, normal, de repente ele caiu como se fosse uns 2 metros de uma vez, assim, mas logo já levantou, claro, um leve infarto, né? Parte direita toda paralisou, tranquilo, mas assim, depois normalizou. Eu falei até assim, gente, que não aconteça de novo. Se acontecer de novo, eu acho que meu coração não vai aguentar. Mas assim, foi uma coisa muito rápida, logo já passou. E aí eu vi sobre essa questão do vento a céu aberto. Sim. Tanto que assim, eles falam que os pilotos não conseguem prever que tinha gente em pé, tinha gente no banheiro. E, geralmente quando tem uma turbulência, eles avisam, né? Ó, coloque no cinto que a gente vai passar, tal, pela turbulência. Ninguém avisou nada, tinha uma pessoa no banheiro. Imagina o que aconteceu com ela lá dentro. Tipo, deve ter, né? Enfim. Mas são coisas que podem acontecer, mas mesmo assim não aconteceu nada grave, ficou tudo bem com todo mundo, então realmente é algo muito seguro mesmo, né? Sim, com certeza. Então é isso, a gente pode ir tranquila, sem medo de ser feliz, gente. Vai trabalhando a cabecinha, se prepara antes, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Sim, se prepara, vai pro voo tranquilo, aproveite a jornada, né? Porque aí você vai ter uma viagem bem legal. Sim. E aí você aproveita todo momento da sua viagem, seja negócios ou seja lazer. Com certeza. E parabéns, viu, por você ter conseguido transferir isso de alguma forma para o seu trabalho, né? Quem diria, né? Você pegar um planejamento que você aprendeu como piloto de avião e hoje está aplicando uma mentoria para planejamento de uma área que é totalmente diferente da sua. Né? Então você consegue analisar como é que funciona. Você estuda a vida da pessoa para saber o que ela precisa fazer para melhorar, para ir no caminho certo. Como que é essa análise? Sim. O primeiro passo, né, é a gente trazer a pessoa para um autoconhecimento, dele entender o momento atual dele. Segundo, é fazer ele ter uma visão de um futuro, certo, da onde ele quer chegar. E aí, o que acontece é que muitas das vezes as pessoas não têm esse olhar para o futuro. Sim. Ele não consegue ter esse planejamento. Então a gente, junto com ele, define esse futuro, né? E cria esse planejamento para essa jornada. E traça uma rota. E você teve que se reciclar também para isso? Sim. Se reinventar em alguns momentos? Sim, eu tive que... eu me formei em marketing, né? E venho estudando muito sobre isso, porque assim, como na aviação você também não pode nunca parar de estudar, né? Nessa vida do empreendedorismo, né? O empreendedor nunca pode também parar de estudar e se reciclar, né? Porque é um mundo que está em constante mudança. Sim, e a gente tem que trazer todos esses conhecimentos para quem está com a gente nessa jornada. E uma curiosidade que eu não sei se você respondeu no começo, na verdade eu não sei se eu perguntei. Por que você fez a transição? Você percebeu que podia aplicar, né, de uma outra forma? Você não queria mais ser piloto? Por que você trocou? Não. Deixa eu só te fazer uma ressalva antes. Tá. E aqui acho que está uma grande característica de um trabalho que a gente realiza diferente dos demais. Tá. Porque assim, como piloto, eu tô junto com a pessoa o tempo todo. Então, por quê? Porque o piloto está dentro do avião. Então, assim, naquele momento que eu tô junto com meus mentorados, eu tô de mão dadas com ele e a gente vai junto na jornada. O que você me perguntou sobre essa transição, né? Eu estava na aviação, mas eu sempre fui um amante do empreendedorismo. Eu sempre gostei dessa questão de como gerir, de como tocar as empresas. E eu fui trabalhando muito isso. Inclusive, criei projetos sociais e uma dos projetos, né, foi mostrar esse projeto para o pessoal da ONU na época, né, que era levar o empreendedorismo para a escola, né, da importância dos alunos hoje ter esse tipo de conhecimento para que eles pudessem aplicar, porque eu acredito que quando você entende essa questão do empreendedorismo, você consegue mudar a jornada da sua vida. Que legal. E agora, voltando um pouquinho, acho que desde criança você conseguiu perceber que você queria ser piloto de avião, né? Quando foi essa primeira vez que você percebeu isso? Você lembra? Olha, eu sou do interior de Minas Gerais, de uma cidade chamada Alfenas. Certo. E desde pequeno, né, tinha uma empresa lá que tinha um avião. Esse avião passava em cima da casa do meu avô e eu falava assim, um dia eu vou pilotar esse avião.
Eita. E quando eu fui pro colegial, né, a gente veio morar em São Paulo e a primeira coisa que eu falei pro meu pai foi: pai, eu gostaria de fazer o curso de piloto. E aí eu tive a oportunidade, eu fui pro Aeroclube de São Paulo, né, e eu me formei piloto comercial no Aeroclube de São Paulo. E imagina só qual foi meu primeiro emprego. Nessa empresa que desde pequeno eu falava que eu queria voar aquele avião. Uau, tá vendo só? Como as palavras têm poder, como a força do pensamento, como a nossa Sim. fé. A nossa fé, a nossa Em primeiro vontade. lugar. E essa questão de você estipular onde você quer chegar mesmo, Exatamente. entendeu? Já entra o planejamento, Já né? entra. Então, porque você canaliza toda a sua energia, né, para você alcançar aquilo que é o seu desejo. Gente, olha só, esplêndido, viu? É legal. Muito bom, viu? Adorei o bate-papo. Muito obrigada pela sua presença aqui. Depois volta mais vezes pra gente conversar mais. Adoro esse assunto. E, por favor, deixe seus contatos para quem quiser conhecer essa mentoria, né? De um bom planejamento para você conseguir alcançar o seu objetivo. Fica à vontade. Tá joia, Kelly. Quem quiser conhecer um pouco mais, é só acessar o meu Instagram, é o @andreifaria, ou acessar o meu site, andreifaria.com.br. Tá joia? Então, para quem acessar o site também e falar que nos assistiu aqui no programa junto com a Kelly, eu vou ter um presente. É só me marcar lá e mandar uma mensagem que eu mando um presente para vocês. Eba, tá vendo só? Já vai ter presente. Então aproveita lá, já entra em contato, porque, gente, faz parte e vai ajudar muito você aí na sua carreira, você ter um bom planejamento feito por uma pessoa expert no assunto. Muito obrigada, viu, pela sua presença. E agora nós temos Bárbara Amorim aprontando hoje toda essa cozinha, hein, Babi? Hoje o dia tá que tá. Hoje tá, assim, alucinante este programa. Estamos aí a 1000 por hora e eu tô aqui, olha, gente, nesse cenário incrível que preparamos, quer dizer, preparamos não, né? Ela, quando ela vem aqui, a Clariana, ela arrasa, ela não passa batido, ela vem e traz, ó, gente, olha que linda essa mesa aqui para o Dia dos Namorados, que tá um fondue